A seguir na TVC. Minutos com a psicóloga Joyce Brito. Falando sobre saúde e comportamento na TV Conquista. E nosso Minutos com a psicóloga Joyce Brito começa agora. E olha que gostoso estarmos mais uma vez juntos aqui na Web TV Conquista. Falando sobre o quê? Falando sobre qualidade de vida, falando sobre pensamentos mais positivos e viver de uma maneira melhor, viver mais feliz. Ninguém nasceu para ser infeliz. Às vezes nós buscamos a própria infelicidade, não é? Quando estamos muito preocupados demasiadamente com outras coisas, outras situações e nós esquecemos de nós mesmos. E todos os dias nós nos anulamos diante de alguma coisa. E por que então esse programa foi criado? Para que pelo menos uma vez por semana você consiga parar um pouco e olhar para você mesmo. É por isso que eu estou aqui. Para que você consiga se ver mais, participar mais da sua própria história, da sua própria vida e se ajustar de maneira a buscar aquilo que a gente sempre quer ser feliz, quer viver bem. É impossível? Não, não é impossível. É possível quando eu acredito e eu quero. Em nosso programa estamos falando agora sobre ansiedade. E lembra que eu disse para vocês, a ansiedade, ela traz várias outras situações, traz vários outros caminhos e janelas e que às vezes nós achamos que essas janelas estão fechadas. Mas lembra, depende de mim abrir. Ninguém abre uma janela pela parte de fora, sempre por dentro, não é? Então que depende de você abrir mais uma janela aí da ansiedade. E hoje eu quero falar um pouco sobre o TEPT. Mas o que é isso, Joyce? É um transtorno de estresse pós-traumático. Estamos falando bastante sobre o estresse, que o nosso último programa nos trouxe muitas situações estressantes no nosso dia a dia. A pressão externa, a panela de feijão, não é? Que nós deixamos às vezes muito aceso e a gente se esquece que temos que controlar um pouco mais, que manusear melhor a nossa vida. E aí, esse estresse também nos traz grandes aflições. Nós já falamos um pouco de que a nossa infância tem ligação quase que direta com aquilo que nós vivemos na nossa fase adulta. Afinal, é um processo onde nós aprendemos a ser quem somos. Eu não posso ser aquilo que minha mãe não me ensinou, que meu pai não me ensinou, não é? Falo sempre de que o nosso modelo é modelo para os nossos filhos. Eu, por exemplo, tenho uma filha fantástica de 8 anos que toda vez que vai ter algum evento, ela tem fortes dor na barriga. E aí a gente ficou muito preocupado, até descobrirmos que isso faz parte de uma ansiedade. Mas de onde vem isso? Talvez eu mesma gerei isso nela, não sei. O pai talvez tenha gerado isso, de a gente ficar nervoso para estar num lugar. Percebe o quanto que é importante estarmos muito ligados, inclusive com os nossos filhos? Porque nós temos ligação direta com aquilo que eles serão no futuro. Assim como hoje, eu, como adulta, tenho ligação direta daquilo que os meus pais me ensinaram. E então, essa ansiedade pode vir de um aprendizado do comportamento do outro. Se eu tenho uma mãe ou um pai muito negativo, a tendência de eu ser negativa é muito grande. Porque eu não consigo ver positividade em nada, ganhos em nada, vitória em lugar algum. Mas quando eu assumo a minha caneta e percebo que isso não me faz bem, eu posso sim usar o meu passado como um aprendizado de como não ser daqui para frente. Mas o que tudo isso tem a ver com o TEPT, Joyce? Eu estou dizendo isso porque o estresse pós-traumático, ele vem de uma sensação de algo que nós passamos, de uma vivência que você teve, e isso tanto faz como uma vivência de catástrofes, como também uma vivência na nossa fase da infância, que é o famoso bullying. Percebem que são várias coisas que são ligadas e nos traz reações emocionais e físicas diante de um evento que aconteceu lá atrás. Quantas catástrofes nós estamos vendo nesses últimos tempos, que são chuvas, são comportas de água aberta fortemente? Tivemos uma recentemente agora na nossa região e que foi uma catástrofe. E aí eu pergunto, como é que você acha que estão os moradores que perderam suas casas?
Como é que eles estão se sentindo nesse exato momento? Ah, Joyce, eles estão o tempo todo com a anteninha ligada 25 horas com medo de que alguma coisa de ruim possa acontecer de novo. E então a gente começa a dizer sobre esses pensamentos disfuncionais de que algo de ruim pode acontecer, e aí eu começo a entrar num estado de estresse muito grande e que começa a vir aquelas sensações que nós já dissemos que são dores de estômago, dor de cabeça, não conseguir sair, começamos a nos isolar, isolamento social, então várias coisas vêm. Só que também existem outras situações que a gente pode classificar como TEPT. Por exemplo, um assalto. Às vezes você conhece alguém, provavelmente sim, que foi assaltado saindo de casa para poder comprar um pão na padaria. E aí? Consegue de novo sair tranquilamente para a rua para comprar o pão ou já sai com medo de que algo ruim possa acontecer? Grandes catástrofes geram muitos TEPTs, muitas pessoas que desenvolvem esse transtorno. Se ela já tem uma predisposição a isso, de alguma situação que ela passou de vulnerabilidade e que ela não deu conta, e isso é acionado toda vez que ela passa por algum momento que lhe é aversivo. Então, é de extrema importância que nós possamos vigiar mais esses nossos pensamentos. Quem sofre assalto hoje em dia, por exemplo, um dos assaltos que são mais marcantes são os assaltos que são feitos em trânsito através de motocicletas. O que é isso? Toda vez que passar uma moto, automaticamente a pessoa vai acionar aquele medo, ela vai voltar no que ela passou e a tendência de ela não sair mais é muito grande. Vejam como é importante que nós tenhamos um total controle dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, de forma que eu consiga controlar e dirigir melhor a minha vida. Então, é muito importante que nós consigamos identificar determinados comportamentos e sentimentos que nós temos diante de algum evento, para que esse transtorno não seja a fonte, né? Ou então que não seja o iniciador de um processo de doença emocional na sua vida. E olha como é muito complicado quando a gente fala de ansiedade. São várias ramificações, né? E o TEPT é uma ramificação que acontece muito a todo momento com as pessoas e que a maioria não consegue tratar porque não se identifica dentro de um transtorno como esse. E aí a gente fica assim, ó, não, fica tranquilo, isso logo passa. E às vezes isso não passa tão rápido. Requer até mesmo um tratamento psicológico bem avançado, com uma terapia bem reforçada, juntamente com uma medicação psicotrópica, que é a ajuda aí do nosso profissional psiquiatra. Ah, Joyce, mas eu vou pro psiquiatra porque eu não tô louca, não tá louca, mas não consegue dirigir e direcionar os seus pensamentos diante de um evento, não é? Então, aquele que sofreu um assalto no trânsito por uma motocicleta, toda vez que passar uma motocicleta do lado e acelerar um pouco mais forte, automaticamente ele vai acionar aquele momento e ele vai entrar em pânico. Entra em pânico. Não consegue sair de casa, vai se entristecendo mais, se afasta das pessoas, acha que o tempo todo alguma coisa de ruim pode acontecer. E então vive o tempo todo diante das suas próprias neuroses. E é importante então que neste nosso programa, falando sobre ansiedade e hoje com a janelinha voltada para o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, nos faça rever sobre qual é a probabilidade de alguma coisa que você pensa de ruim acontecer de novo. Se eu tenho 30 e poucos anos e eu nunca fui assaltada e fui assaltada agora, por que será que eu acredito que isso vai se repetir mais uma vez? Então eu aprendo a reduzir a minha ansiedade para que eu consiga conduzir melhor aquilo que eu desejo para a minha vida. E a nosso dever de casa dessa semana vai ser analisar as probabilidades de alguma coisa ruim acontecer, tendo em vista que, no decorrer da sua vida, isso quase não houve. E aí, eu convido você a viver bem, não é? A olhar para si e a compreender que você não está sozinho, não está sozinha, que mais pessoas ao seu redor estão olhando para as suas reações.
E o mais importante, quem é pai, quem é mãe, entende que os seus filhos também estão olhando a sua reação frente a uma situação aversiva. Por que isso é importante? Porque a minha raiz, a minha infância, é quem vai me tornar o adulto que eu sou hoje. Então é de extrema importância que esses controles emocionais aconteçam para que nós não tenhamos filhos ansiosos e doentes no futuro. E os nossos minutos aqui, eles são rápidos demais. Quando eu penso, ele já está terminando. Mas que seja objetivo e prático, que é para isso que eu venho aqui. Para que nada seja muito extenso e que você consiga entender de uma maneira bem clara como viver bem. Afinal, viver bem está na sua mão. Obrigada pela sua atenção, estarmos aqui juntos na Web TV Conquista. Nossos e-mails estão sempre à sua disposição. O meu e-mail joycebrito.psicologa@gmail.com e da Web TV Conquista para que você possa acessar o nosso programa e participar dele da melhor maneira que você achar. Muito obrigado, tenha um bom dia, uma boa noite, umas boas tardes e uma boa vida. Afinal, a vida é passageira. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana. Não posso deixar de agradecer, mais uma vez, a minha querida amiga diretora Simone Cunha da Mary Kay, que cuidou com muito carinho do meu make de hoje. Muito obrigada. Nos vemos em breve. TVC